Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o decreto do Lula que está querendo mandar na polícia nos estados, né? Eu já falei para vocês que isso é uma coisa terrível, porque isso acaba com o modelo federativo. Ao contrário do que acham o Lula e o Lewandowski, centralizar as decisões não melhora a situação, piora a situação de fato de combate ao tráfico, né? A menos que o Lula e o Lewandowski queiram seja realmente ajudar as facções criminosas, né? Existe essa possibilidade. Eu não sei se isso seria razoável, mas a impressão que dá é que eles querem mesmo ajudar o pessoal do PCC e não sei o que lá, enfim. Mas, a menos que seja isso, a decisão é uma decisão errada. Tá? Se eles querem ajudar o PCC, estão tomando a decisão certa. Mas se eles não querem isso, se eles querem realmente a segurança do povo brasileiro, a decisão está errada, porque centralizar é errado. E é inconstitucional também. Mas aí a gente chega no problema que eu falo para vocês. Certamente os estados deveriam judicializar isso daqui, botar isso aqui no STF e questionar esse decreto. Esse decreto é inconstitucional. A segurança pública é uma tarefa dos estados, né? Uma das poucas coisas, diga-se de passagem, que a Constituição Federal delega como direito ou como responsabilidade dos estados. No entanto, o que você acha que o STF vai decidir nesse caso? A favor do Lula ou contra o Lula? Pois é, né? E a outra possibilidade é o Congresso não aprovar essa medida provisória. Eu acho isso bastante razoável, né? Esse decreto é um decreto que não faz sentido, é um decreto que pode ser derrubado pelo Congresso, mas está valendo neste momento. Eu fico me perguntando, né? Parece estranho mesmo. O Lula ele lançou esse decreto agora, na época de Natal, no final de ano, uma época que tem saidinha, que tem muito lucro para os bandidos, né? Muito lucro para o crime. Será que ele está querendo garantir o lucro do crime nesse momento com esse decreto? Né? Porque ele sabe que depois o Congresso pode derrubar isso daí logo em fevereiro, quando voltar do recesso, né? Essa notícia foi sugerida por Ian Curtis, votava na Margaret Thatcher. O vídeo sobre o Milei sai sempre às 10h15 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que é um absurdo nessa história aqui, né? O governo já estava ameaçando isso daqui, tá? Mas qual que é a história? O governo Lula quer controlar a segurança pública de forma centralizada. Eles queriam criar o SUSP, né? O Sistema Único de Segurança Pública, só que isso aí não colou. Ninguém ia embarcar nesse negócio, porque sabe que é uma roubada, né? O que eu falo para vocês, essa ideia de que não, porque o governo tem que controlar por conta de que as gangues, né, as facções criminosas estão no Brasil inteiro e não sei o que lá, então o governo como um todo tem que fazer o combate. Isso é errado, porque isso esquece o fator da ineficiência da decisão centralizada. As facções criminosas elas são mais eficientes que o governo exatamente por serem descentralizadas. Embora tenha PCC em um monte de lugar do Brasil, os grupos do PCC são totalmente autônomos, eles fazem a maior parte das decisões eles tomam diretamente. Esse que é o erro. O erro do combate ao crime no Brasil é a centralização efetiva. A centralização piora a situação, aumenta a ineficiência da segurança no Brasil. Devia ser mais descentralizado, tem que ter mais poder na mão da pessoa no final, lá no final da linha, né? Ao invés de botar o poder todo no governo federal, né? Então, essa ideia do SUSP era terrível, só que aí não funcionou. O que eles estão tentando fazer agora? Isso que eu acho estranho, porque, assim, eu consigo entender o pessoal querer fazer o SUSP, né, querer fazer o Sistema Único de Segurança Pública pelas licitações, né? Vocês sabem que esse negócio, o SUS, por exemplo, sabe o que é o SUS, né? O SUS chama Sistema Único de Saúde, mas na verdade é uma grande máquina de fazer, cara, é cada licitação gostosa que tem lá em Brasília do SUS, é tanta gente que ganha dinheiro nessas licitações, vocês não fazem ideia da festa que é o SUS. O SUS é uma máquina de fazer licitação, é isso que é o SUS, não tem nada além disso. Ah, mas aí atende as pessoas de graça. Se der, atende. Se não der, não atende. Foda-se, a pessoa morre. Tá cheio de gente morrendo no SUS aí. Não tô nem aí para isso. O SUS, para que serve o SUS? O SUS serve para fazer licitação. É para isso que serve o SUS. Aí eu consegui entender a lógica do governo Lula, né, que era fazer a centralização da segurança pública, porque, meu amigo, imagina as licitações gostosas que ia ter lá em Brasília. Ia ter uma turma de empresário do Lula ali querendo essas licitações todas lá em Brasília. Ia ser uma festa danada isso lá, né? Só que não rolou. O negócio do SUSP não colou. O Congresso falou que não ia votar e não sei o que lá, e ficou por isso mesmo. Ainda assim, o Lula insiste em querer mandar nas polícias estaduais. E eu fico realmente...
sabe aquela pulga atrás da orelha que você fica assim, por que será que ele está querendo mandar nas polícias estaduais, né? Porque ele sabe que resolver não vai resolver nada. Não tem o dinheiro da licitação também. Então, por que ele está querendo fazer esse decreto aqui? Se não for para ajudar o pessoal do... Não acredito que seria para ajudar o pessoal do PCC, né? Não faz sentido isso, né? Assim, né, que tem essa ligação histórica entre a esquerda e o crime organizado, todo mundo conhece, isso é notório, isso é histórico, isso é registrado em documentos, né? Não é só aqui no Brasil, não, em toda a América Latina, todos os movimentos revolucionários da América Latina e de esquerdistas, todos eles têm ligação com o narcotráfico. Pode olhar, e não só aqui, Oriente Médio, olha lá o Bashar al-Assad lá na Síria, né? Era o grande produtor de Captagon, né? Que é uma droga sintética que o pessoal faz por lá. Esse movimento, essa ligação de crime organizado com coisa esquerdista é normal, é o padrão, né? Enfim, mas será que é isso, cara? Será que esse pessoal chega nesse nível de cara de pau? Eu custo acreditar, mas pode ser, né? Porque, enfim, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um decreto para regulamentar o uso da força policial. E eu vou te falar um negócio, eu sou libertário, vocês sabem, eu sou contra o uso de força por polícia, eu acho que a polícia tem que ser voluntária. Né? Você tem que contratar a polícia para fazer a sua segurança, você não pode ter negócio de blitz, pô. Eu acho um absurdo o negócio de blitz. Isso é contra a lei, blitz. Não deveria ter blitz, negócio de parar pessoas aleatoriamente para checar se está tudo certo. Não tem isso. Se a pessoa está cometendo um crime, a polícia pode correr atrás da pessoa que está cometendo um crime. Agora, parar as pessoas para pedir documento, para checar se está tudo certinho, não, isso aí é um absurdo. Isso é ilegal, tá? Isso é ilegal. É mais uma daquelas ilegalidades que o brasileiro se acostumou, né? Lei seca. Cara, isso é ilegal, cara. Isso é absurdo. Isso não deveria existir. Mas, no entanto, o pessoal se acostumou com isso. Então, olha só qual é o decreto aqui. Decreto 12341 de dezembro de 2024. Tá aqui, ó. Primeira coisa, já começa fazendo merda, né? São princípios gerais do uso da força em segurança pública. Eu já falei para vocês que toda lei que tem esse negócio de princípios já começa errada. Por quê? Porque a lei, o objetivo da lei é estabelecer uma zona clara, uma distinção clara entre o que é certo e o que é errado. Quando você coloca princípios, você cria uma zona cinza. Então, peraí, então se eu não obedecer esse item 1 aqui, mas estiver preocupado com a precaução e a legalidade, então tá tudo ok? Entendeu como é que você cria uma zona cinza com esse negócio de princípio? Não deveria ter princípio em lei. Esse negócio é um erro que o pessoal tem colocado, que isso dá poder lá para o juiz no último ponto decidir se está certo ou está errado. Ou seja, a lei deixa de ser uma coisa preto no branco, uma coisa, ó, se você fez isso daqui está certo, você não fez isso daqui está errado. Não tem mais isso, agora fica uma zona cinza que o juiz decide lá. E qual que é o problema dessa zona cinza? O problema dessa zona cinza chama-se insegurança jurídica. Toda vez que você for fazer um negócio, você tem que agora considerar o risco de uma decisão judicial desfavorável. Você não tem como saber se aquilo é certo ou errado, porque vai cair na zona cinza, né? Mas o legislador acha lindo isso de princípios. São princípios, eu não sei o que lá. Isso é uma bosta. Isso derruba a lei completamente. Mas enfim, isso é uma outra crítica minha à legislação, né? Aqui, ó. Uso diferenciado de força. A força deve ser utilizada de forma diferenciada, com seleção apropriada do nível a ser empregado em resposta a uma ameaça real ou potencial, com vistas a minimizar o uso de meios que possam causar ofensas, ferimentos ou morte. Eu concordo com isso daqui? Eu concordo. Mas isso daqui já está na lei, meu amigo. Isso já tá, a maior parte dos estados já tem isso. Ou você acha que nos estados tem lei dizendo não pode atirar em todo mundo que tá de boa? Não, não tem isso. Os profissionais de segurança pública deverão priorizar a comunicação, a negociação e o emprego de técnicas que impeçam uma escalada da violência. Ou seja, quando você for invadir uma favela, que tiver o pessoal te dando tiros, você fala, não, vamos conversar, gente, bater um papinho. Ah, porra, tá de sacanagem, né? Idiotice isso daqui, ó. O emprego de arma de fogo será medida de último recurso. Olha o tamanho da insegurança jurídica que isso gera. Veja, eu também acho que o policial não pode usar arma de fogo de qualquer jeito. Ele não pode. Ele tem que realmente usar isso quando precisa. Mas repara como é que isso aqui gera uma situação em que agora, se o policial precisou responder alguma coisa e usar arma de fogo, ele está ferrado. É melhor ele não fazer nada, né? De novo, o que vai acabar fazendo isso daqui? Vai direcionar a polícia para ficar aplicando multa em gente honesta que parou o carro na vaga errada, que estacionou errado, não sei o que lá, porque o policial sabe que não vai ter problema com tiro e coisa e tal, e não vai mais combater o crime de verdade, né? É isso que vai acabar acontecendo. Vai deixar o pessoal do crime
em paz. Ou seja, a minha visão disso daqui é um decreto para ajudar a galera do crime. Só parece isso para mim, né? Aqui, ó, não é legítimo o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos profissionais de segurança. Ou seja, deixa a pessoa fugir, né? A pessoa está fugindo, né? Tá lá longe, está fugindo. Vai entrar num buraco lá, você não vai achar ela nunca mais. Você tem duas opções, você pode dar um tiro na pessoa, vai parar a pessoa. O cara é ladrão, você sabe que é ladrão, cometeu um crime, você deu um tiro, parou o cara que cometeu um crime. Agora não pode mais, agora... o cara está desarmado, está fugindo, deixa fugir, deixa fugir, qual o problema, né? Veículo que diz respeito, bloqueio policial em via pública. Isso aqui eu acho certo, aplaudo isso daqui, muito bom. Porque esse negócio de que você furou blitz é errado, não deveria haver blitz, é proibido blitz. Blitz não coaduna com o devido processo legal. Você só pode perseguir uma pessoa se há uma suspeita de que ela cometeu um crime. Você não pode parar uma pessoa para exigir documento, para saber se a pessoa está tudo certinho, se você não está cometendo nada. Isso é errado, de acordo com os princípios do direito e, lógico, da ética libertária também. Então, aqui, se a pessoa furou uma blitz, você não pode atirar na pessoa. Isso aqui eu concordo. Mas, de novo, eu concordo com a coisa, mas não concordo com a forma como a coisa está sendo colocada. Não deveria ser o presidente, não deveria ser o Lula a fazer esse tipo de coisa. Isso é competência dos estados e deveria continuar sendo competência dos estados, né? Aí depois vem papapá de capacitação, de implementação, de não sei o que lá, um monte de besteira aqui. Esse daqui é o decreto. Qual que é o ruim desse decreto? As duas coisas ruins desse decreto. Primeira coisa, o Lula está querendo comer a federação, querendo acabar com a federação, quer que todo mundo obedeça o Lula. Isso daqui não é um decreto que me pareça ser o fim em si mesmo. O Lula está fazendo isso para em seguida, depois que ele botou a cabecinha, né, sabe como é que é? Decreto de segurança de força policial não tem ombro, né? Aí depois ele bota o resto, porque aí não tem como mais o pessoal reclamar. Eu espero que o Congresso derrube essa coisa. Se o Congresso vai derrubar isso aqui em fevereiro, isso só vai dar um refresquinho para o pessoal do crime agora na virada do ano, né? Se preparem aí que o crime vai ter um descansozinho agora no final do ano, vai poder agir com mais naturalidade por agora. Se, porém, o Congresso aceitar isso daqui e o STF não fizer nada, porque isso aqui é inconstitucional, com certeza, né? A Constituição define que os estados é que legislam sobre que controlam a segurança pública, né? Isso aqui é inconstitucional, mas se o STF não fizer nada, se o Congresso não fizer nada, certamente o Lula vai fazer em seguida. Ele vai aumentar cada vez mais o controle do governo federal sobre as polícias estaduais, até o ponto que o SUSP é desnecessário, porque ele vai ser tudo o governo que define mesmo, governo federal que define mesmo, e pronto, e acabou no final das contas, né? Uma besteira enorme isso daqui, um risco enorme, um desfavor ao Brasil, e de novo, isso daqui é uma coisa que eu temo. Por quê? Porque isso daqui vai no sentido de uma ditadura socialista aqui no Brasil. Isso daqui vai nesse sentido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.